Imagine que você viva em um lugar onde não exista a ideia de desenvolvimento do indivíduo. Nada pertence a você, nem o pensamento independente, nem as livres associações, muito menos as trocas voluntárias. Suas ações e seus pensamentos devem seguir à risca uma determinada ordem social, a qual é responsável por determinar o valor de cada pessoa. Existem as ideias que devem ser aceitas e aquelas que devem ser reprimidas, como um perigo social. A leitura da realidade já não pertence mais a você. Ela é produzida pelas pessoas que estão no topo de um forte sistema político e burocrático. Você é fortemente vigiado e monitorado. Bem-vindo ao mundo da obra 1984, escrita por George Orwell. Mas como este livro descreve um sistema social que descaracteriza completamente a identidade individual e o pensamento independente? Qual a importância do seu conteúdo para aqueles que buscam por si o seu próprio crescimento? Olá, meu nome é André e você está no canal Livrezon. Vamos começar agora uma jornada do desenvolvimento individual e do livre pensamento. Atenção! Este vídeo, apesar de trazer à risca as características da sociedade descrita no livro 1984, não dará spoilers sobre a trama em si. Assista com tranquilidade. O protagonista da nossa história se chama Winston. Ele é o responsável por nos apresentar as características desse mundo através de reflexões a respeito de sua vida e da sociedade onde vive, conforme realiza as anotações em seu diário. Além disso, mais adiante na trama, novas informações são trazidas a ele sobre a ordem socioeconômica mundial e sobre seus respectivos governos. O mais interessante aqui é conhecer os elementos presentes nessa distopia, entendendo de que forma eles influenciam a vida do indivíduo em questão, seja em seu aprimoramento individual ou em sua independência cognitiva. Um mundo onde dita como o personagem deve entender a sua realidade, como deve pensar, o que é considerado um pensamento bom ou ruim. Levando em consideração essa breve introdução, vamos às características desse novo mundo, as quais trataremos como elementos. Primeiro elemento, o mundo é dividido em blocos de domínio com governos fortemente centralizados. Ele não é como esse mundo que conhecemos hoje, repleto de países, culturas e identidades. Ele é distribuído entre 3 grandes estados: Oceania, Eurásia e Ásia Oriental, conhecida também como Westásia, além de uma área neutra, que é alvo de disputas entre esses estados. Nosso personagem principal vive em Oceania, cujo governo está sob o domínio do partido conhecido como INGSOC, sigla para Socialismo Inglês, o qual tem como líder o Grande Irmão, ou famigerado Big Brother, aquele que tudo sabe e tudo vê através dos aparatos e tecnologia estatal. Todas as decisões são tomadas centralizadamente pelo partido. Não importam as diferentes peculiaridades nas diversas comunidades ou nos diversos indivíduos humanos. O sistema sabe o que é melhor para você porque você mesmo não sabe. Existe aqui a uniformização das ações, as soluções para os problemas são genéricas, as decisões são tomadas por uma classe dominante que não necessariamente participa, muito menos conhece determinada realidade. O que ocorre é simplesmente a reunião de povos com a delimitação de um território imaginário sob um único poder. Independente das características desses povos, todos devem estar uniformemente alinhados às regras do partido. Segundo elemento, a mutação do passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Para INGSOC, mudar o passado é necessário por 2 razões. A primeira razão é subsidiária e, por assim dizer, preventiva. A razão subsidiária é que o membro do partido, assim como o proletário, tolera as condições atuais parcialmente porque ele não tem padrão de comparação. Ele é separado do passado, assim como é separado dos países estrangeiros. É necessário para ele acreditar que está melhor do que seus ancestrais e que o nível médio de conforto material está constantemente crescendo. Mas de longe, a mais importante razão para o reajuste do passado
é a necessidade de salvaguardar a infalibilidade do partido. Os discursos, as estatísticas e os registros de todos os tipos devem ser constantemente atualizados para mostrar que as previsões do partido sempre estiveram corretas em todos os casos. Como o partido nunca falha, nenhuma mudança na doutrina ou no alinhamento político pode ser admitida, porque mudar de ideia, ou mesmo de política, transmite a mensagem de fraqueza para a visão do partido, é claro. Em todo momento, o partido está em posse da verdade absoluta e claramente o absoluto nunca pode ter sido diferente do que é agora. O que se vê é que o controle do passado depende, acima de tudo, do treinamento da memória. E se for necessário reorganizar as memórias ou adulterar registros escritos e a história ensinada, é necessário também esquecer que isso foi feito. O truque de fazer isso pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental. É compreendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são inteligentes e ortodoxos. Isto se dá através do próximo elemento. Terceiro elemento, o duplo pensar. Esse é o elemento central que estrutura a aceitação social do mundo descrito por Orwell. Seria uma forma de controle da realidade. O conceito é bastante complexo, conforme a própria descrição da obra. Duplo pensar é o poder de manter simultaneamente duas crenças contraditórias na mente de alguém, aceitando ambas. Não se pode aqui confundir com a hipocrisia, porque ser hipócrita é impor valores aos outros, mas não aceitar aplicar os mesmos valores a nós mesmos. O duplo pensamento é um processo de doutrinação do indivíduo. Isso é necessário porque o sistema nunca se contradiz. Caso alguém aponte alguma contradição dentro da linha de pensamento do partido, a afirmação é tida como uma blasfêmia ou um negacionismo. Winston, o personagem principal, descreve o duplo pensar como saber e não saber, estar ciente da veracidade completa enquanto conta mentiras cuidadosamente construídas. Ele assim escreve: é usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade enquanto a reivindica, acreditar que a democracia é impossível e que o partido é o guardião da democracia, esquecendo o que era necessário esquecer e, em seguida, trazendo de volta a memória novamente no momento em que for necessária e, em seguida, prontamente esquecer novamente e, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao próprio processo. Aí vem a sutileza final. Conscientemente, induzir a inconsciência e, então, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que acabou de realizar. Ficou perdido? Calma, vamos tentar mais uma vez. Usar o duplo pensar é contar deliberadas mentiras, enquanto genuinamente se acredita nelas. É esquecer qualquer fato que se torna inconveniente e então, quando ele se torna necessário de novo, trazê-lo de volta do esquecimento pelo tempo em que for necessário, negando a existência da realidade objetiva e o tempo todo levar em conta a realidade negada. Tudo isso é indispensavelmente necessário. Usando o duplo pensar, admite-se que está mexendo com a realidade. Através de um novo ato do duplo pensamento, apaga-se esse conhecimento e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo à frente da verdade. Até para entender a palavra duplo pensar, envolve o uso de duplo pensar. É por isso que o slogan do partido, Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão e Ignorância é Força, é facilmente aceito pelo cidadão médio de Oceânia. Quarto elemento, a novilíngua ou nova fala. Claro que a aceitação desse mundo com a delimitação do pensamento humano precisa ser descrito por uma língua que se encaixe nessa nova realidade. É a chamada novilíngua, em contraposição à língua inglesa originalmente falada pelo protagonista. Ao contrário do que se conhece sobre a evolução da língua de um povo, que é carregada de representação cultural no tempo e no espaço, a novilíngua é uma forma de falar determinada pelo Estado. Surgem novas estruturas para adequar o pensamento da sociedade, o que, consequentemente, adequa a fala e até mesmo as ações conforme a ideologia do partido. Resumindo, é uma língua com um propósito político e ideológico, com a finalidade de reduzir as funções da comunicação e da construção do pensamento livre e do alcance intelectual, seja escrito, pensado ou falado. Com uma gramática extremamente simplificada e um vocabulário reduzido,
recheado de palavras fabricadas pela contração de diferentes palavras ou até mesmo conceitos. Tendo essas bases desse novo sistema, vamos à implantação da legitimidade dele. Quinto elemento, o coletivismo oligárquico. Quando se fala em coletivismo, muito se ouve que o indivíduo deve contribuir com a sociedade onde vive, que o homem não é uma ilha, que a cooperação é o único meio de se desenvolver como ser humano, que o indivíduo deve sempre pensar na coletividade. Tudo isto é verdadeiro, mas somente quando é realizado de uma forma voluntária entre os seres humanos. Os diversos contratos sociais que são estabelecidos nas interações humanas diárias, se não forem voluntários, são contratos de escravidão. Para Orwell, quando se reúnem indivíduos à força, sob qualquer pretexto coletivista, não se trata de contribuição à coletividade, mas de mera submissão de seres humanos ao poder de uma força política e ideológica. Isso pode ser visto no coletivismo do homem de bigode curto, do homem de bigode largo e do homem sem bigode. Historicamente, o primeiro reuniu uma suposta raça em torno do seu poder, pregando a destruição de outra suposta raça. O segundo reuniu uma classe em torno de si, pregando a destruição de outra classe. O terceiro reuniu uma suposta nação em torno de seu poder, pregando a destruição de qualquer outra região ou nação que estivesse no caminho dos interesses do seu país. Dito isto, vamos às características do coletivismo de 1984. Conforme narrado pelo texto apresentado ao nosso protagonista, Winston, o mundo sempre foi dividido entre os de cima, os do meio e os de baixo. Essa estrutura social, pela observação da própria história, parece permanente, como bem observa o autor do texto lido por Winston. Mesmo após enormes revoltas e mudanças aparentemente irrevogáveis, o mesmo padrão sempre se reafirmou, assim como um giroscópio que sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado de uma maneira ou de outra. Os objetivos desses grupos são totalmente inconciliáveis. Em intervalos irregulares, os do meio, com o apoio dos de baixo, prometendo-os justiça e liberdade, assumem o lugar dos de cima, mas sem mudanças significativas na vida dos apoiadores. Ao assumir o poder, os do meio se tornam os de cima e lançam os de baixo de volta para o seu estado de servidão. Até porque, no longo prazo, uma sociedade hierárquica só é possível com base na pobreza e ignorância. Já que uma massa alfabetizada que aprendesse a pensar e agir por si mesma, chegaria à conclusão lógica de que a minoria, privilegiada pelos governos, não tem função alguma. O partido tinha entendido essa dinâmica, por isso adotou como base segura o coletivismo para a sua manutenção. Riqueza e privilégios da classe dominante são mais facilmente defendidos quando são possuídos em conjunto. É o tal do corporativismo das vossas excelências. Prevendo essas alterações e os mecanismos do poder no espaço e no tempo, o Partido de Oceania, a INGSOC, tomou algumas medidas para a sua manutenção de forma permanente. O enriquecimento proporcionado pelo aumento de produtividade através de novas tecnologias e maquinários deveria ser restrito, reduzindo cada vez mais a produção de bens. Gerar escassez através de leis e da política é a regra no mundo de Orwell. Através de medidas do governo, terras deveriam permanecer sem cultivo, equipamento de capital não poderia ser adicionado à produção, uma grande massa da população era proibida de trabalhar, sendo que 50% deveriam viver pela caridade do Estado. A ideia principal era desperdiçar qualquer excedente de trabalho, reduzindo a oferta de bens ou serviços. Esse desperdício poderia ser realizado somente por políticas econômicas do partido, com a construção de obras faraônicas, cavando-se buracos para depois enterrá-los novamente, ou mesmo produzindo uma vasta quantidade de bens para depois tocar fogo neles. O partido, no entanto, viu que essas políticas somente providenciaria a base econômica de uma sociedade hierárquica, mas faltava a base emocional, que era proporcionada pelo estado de guerra. O ato essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas de produtos do trabalho humano. Para Orwell, a guerra é uma forma de reduzir em pedaços, lançar na estratosfera, afundar nas profundidades do mar materiais que poderiam ser usados para fazer com que as massas ficassem confortáveis demais, e então, no longo prazo,
inteligentes demais. Em Oceania, mesmo os grupos favorecidos são mantidos, de algum modo, próximo das dificuldades, porque com essa deliberada política gera-se um estado geral de escassez, o que aumenta a importância de pequenos privilégios, aumentando assim a distinção entre um grupo e outro. Nesse mundo, bombas atômicas eram produzidas e estocadas, mas não mais lançadas, pois o seu efeito era convencer a classe dominante de todos os outros países que essas bombas resultariam no fim da sociedade organizada e então do seu próprio poder. Jornais e livros de história eram sempre coloridos e tendenciosos conforme a narrativa do partido. As pesquisas científicas são realizadas para fins de guerra para corroborar a narrativa de escassez. São, em sua essência, uma espécie de devaneio, não sendo importante a sua falha em mostrar resultados. Nada em Oceania é eficiente. O sistema agora possui característica de representação ampla da sociedade. Para neutralizar qualquer tipo de oposição, o sistema não é hereditário. Não há qualquer tipo de discriminação racial ou étnica, pois judeus, negros e índios sul-americanos são encontrados nos mais altos escalões da INGSOC. Os administradores de qualquer área são sempre vindos dos habitantes daquele local. Em nenhuma parte de Oceania, os habitantes têm a sensação de que eles são uma colônia populacional controlada por uma capital distante, até porque Oceania não possui uma capital física. É importante notar, no entanto, que mesmo que o administrador seja local, as políticas, as regras e as decisões sobre as pessoas são tomadas com base na cúpula do partido, que é centralizada e formada por pessoas que não fazem parte da realidade de determinada região. A ideia de administradores locais é para dar a aparência de representatividade regional. Nas palavras do próprio autor, o tipo de pessoa que controla esse novo mundo é a nova aristocracia, formada por burocratas, cientistas, técnicos, diretores de sindicatos, publicitários, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Essas pessoas, cujas origens estavam na classe média assalariada e nas classes mais altas da classe trabalhadora, foram moldadas e reunidas em torno de um mundo improdutivo, de monopólio industrial e governo centralizado. Essa aristocracia, em comparação com as anteriores, era menos avarenta, menos tentada pelo luxo e mais faminta por puro poder. E o mais importante de tudo, era mais consciente do que estava fazendo. A propriedade privada foi abolida, todos os capitalistas foram expropriados, sendo que a concentração de propriedades está maior do que antes, mas com uma diferença: os novos proprietários são um grupo no poder, que representa o povo, em vez de uma massa de indivíduos. Quanto aos trabalhadores mais pobres, não há nada o que temer. Deixados por si mesmos, eles irão continuar de geração em geração e de século a século a trabalhar, a comer e a morrer. Não somente sem qualquer impulso de se rebelar, mas sem o poder de vislumbrar que o mundo poderia ser melhor do que ele é. Essa classe só poderia se tornar perigosa se o avanço de técnicas industriais criasse a necessidade de educá-la ainda mais. Mas a educação em Oceania não é voltada para atividades práticas e necessárias dos indivíduos, sendo que a educação está em contínuo declínio. A chamada minoria do indivíduo é tratada como insana, lunática, porque pelo sistema, a sanidade é estatística, está presente somente em grupos. A realidade não existe na mente do indivíduo, porque ela pode se enganar e se esquecer de coisas, sendo somente real o que é dito pelo sistema, o qual é coletivo e imortal. Ufa, que viagem! Ainda bem que não vivemos em um mundo como o de 1984, não é mesmo? Já imaginou políticos mudando regras da linguagem através de leis e acordos? Ou políticas públicas que promovessem a escassez de bens e serviços no mercado, além de proibições de cultivos em terras férteis? Ou pior ainda, autoridades distantes disciplinando comunidades sobre as quais nem conhecem a realidade? Mas eu acho que o mais perigoso é a aceitação pelo indivíduo de ideias contraditórias que retiram completamente a sua liberdade de ação e o seu pensamento crítico. E você? Identificou algo no mundo de Winston que se parece muito com o seu? Deixe nos comentários se você acha que existe algo no mundo de George Orwell que seja parecido com aquele em que você vive. Se você achou esse vídeo instrutivo, dentro da perspectiva do desenvolvimento da consciência individual
e da liberdade de pensamento, compartilho para que mais pessoas possam conhecer o fictício, ou diria profetizado mundo de 1984. A ideia de apresentar os elementos da obra de Orwell é a de se conscientizar dos perigos dessa distopia. Apesar desta obra ter mais de 70 anos, ela denota uma realidade que muitos de nós não estamos dispostos a olhar. O poder mais importante para uma classe dominante é o poder sobre seres humanos, não somente sobre seus corpos, mas principalmente sobre suas mentes. Muito obrigado por ficar comigo até o final. O seu processo de desenvolvimento e de liberdade do pensamento está apenas começando.